Vamos recomeçar a live com o Marcelo Arteaga. Deixa o pessoal voltar aí, a gente vai continuar essa live. Eu já vou adiantar para vocês, galera, que assim, já entendi, já tinham me falado isso, eu vou falar isso para ele na hora que ele entrar. Não tem nenhuma possibilidade da gente dar conta de todos os assuntos que eu preparei e que ele tem para contar em 1h30 de live, nem em 2 horas. Eu acho que assim, se a gente ficar um mês sentado ouvindo ele contar a história, a gente não vai bater tudo que vi, tá? Então, deixa o Marcelo entrar aí, eu já termino, já falei esse assunto. Marcelo, só para... Eu estava explicando aqui pro pessoal, já entendi, já tinham me avisado que isso ia acontecer e que não tinha como. Não tem a menor chance de em 2 horas ou 1h30 a gente cobrir. Eu falo muito, né? Desculpa, viu, João? Eu falo Muito pelo contrário, é para falar tudo que você quiser, porque eu prefiro sempre que a gente termine uma live sobrando 40 tópicos e a gente possa marcar outra daqui para frente, daqui a um tempo, e continuar falando do esporte que a gente ama, do que quando a live fica sem assunto e a gente não tem o que falar. Então, pode contar todas as histórias que você quiser, pode contar mais casos. Enquanto você estiver bem, a gente está bem. Eu vou tentar manter aí, no máximo, 2 horas, para a gente também não ficar até... Claro, perfeito. Maravilha. Fim da história. Então, a gente continua a partir daí. Canadá, então, foi primeiro, segundo, você sabe que foi? O Canadá primeiro e segundo, né? Eu acho que aquela aguinha ali e aquela capa de chuva lá na beira do estádio fizeram a diferença, pelo menos no individual. Mas eu não posso deixar de mencionar, nessa medalha de ouro, a participação super importante de muitas pessoas, né? Trabalho fantástico que foi feito pela Confederação Brasileira de Pismo. Que você vê que eu com Sou Suíto, eu contei a história aqui, não teve Europa. Não teve o cavalo do André, o cavalo do Felipe, os Urquizes estavam saltando aqui no Brasil. E fomos num Pan-Americano e ganhando saltando aqui. E a gente tinha uma equipe poderosíssima por trás, né? Que era... O presidente da confederação era o Guilherme Sarmento, pai do Rodrigo Sarmento, fez um trabalho primoroso, né? Então, para mencionar, primeiro, o trabalho todo feito por todos os cavaleiros que vieram antes da gente. Aquilo ali foi um processo que culminou com aquela vitória, que teve um trabalho gigantesco de muita gente. Mas a gente tem que mencionar, né, o Gilberto Pio da Fonseca, que era o padrasto do Marcelo Blesman, coronel do Exército Militar, do Alfinete, querido amigo José Roberto Reynoso Fernandes, pai do Zé, e do Antônio Alegria como chefe de equipe. Então, eles fizeram um trabalho primoroso. Quando eu falo para você que tivemos 5 seletivas, ou 6 seletivas aqui, tanto o processo anterior já, nos anos 90, 89, 90 e 91, e essas seletivas, a gente saltava obstáculo de verdade. Eles chamaram os melhores armadores do mundo. Palácios, que era o armador do Pan-Americano, foi o Leopoldo Palácios, que armou em Havana. Veio armar seletivas aqui, os melhores armadores do mundo, e botou no nível europeu, realmente. Difícil, saltando alto e difícil, o que fez com que a gente se aprimorasse. E fora isso, a experiência que o Antônio Alegria já tinha, por ter participado de vários Pan-Americanos, inclusive na vitória de 1967, em Winnipeg, e outros. Ele estava também nos de 63 em São Paulo, e alguns mais na frente, e do Alfinete idem, entendeu? Então, o Alfinete como técnico, para mim, o Alfinete enfim, podemos falar dele, abrir um tópico para falar sobre o Alfinete depois. Vamos abrir, sim, com certeza. Mas aí, se você for analisar a história do hipismo brasileiro, o que eu falava do ciclo virtuoso, as grandes conquistas do hipismo brasileiro, tanto individuais como por equipe, aconteceram nesse período aí de 91 a 2007. Obviamente, a gente tem que falar que agora houve uma pequena interrupção, uma queda, mas com esse Pan-Americano de Lima aí, com a medalha de ouro por equipes e a medalha de ouro do Marlon, foi um feito inédito, porque nunca nenhum cavaleiro brasileiro tinha conseguido a façanha de ganhar a medalha de ouro por equipe.
Mas você vê que a partir de Havana veio Mar del Plata em 95, foi medalha de ouro novamente. O Winnipeg no Canadá em 99, Pan-Americano, o Brasil ganha de novo a medalha de ouro por equipe e o Vitor ganha novamente a de bronze. Nesse meio tempo aí o Rodrigo é campeão mundial em 98 com o Llanos, ganha a medalha de bronze, a equipe ganha a medalha de bronze em Atlanta em 96. Depois, 2000, a equipe ganha outra medalha de bronze em Sydney. E aí esses anos, final de 90, 2000, 2001, eu não me recordo bem, talvez 2000, 2001, 2002, o Rodrigo é tricampeão da Copa do Mundo. 2004, o Rodrigo prata na Olimpíada, depois com o doping do Keanu O'Connor, ele acaba se tornando ouro. Vem Santo Domingo, dá uma caídazinha no pão, o Brasil é terceiro no Pan-Americano de Santo Domingo, e aí vem Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a equipe primeiro, medalha de ouro por equipe, e o Rodrigo Pessoa é medalha de prata. Né? E um Pan-Americano duro, né? Se a gente for ver o Pan-Americano do Rio de Janeiro, só para ver o calibre da competição, ganhou o Eric Lamaze com o Hickstead e o Rodrigo foi segundo com o Rufus, né? Esses dois cavalos aí no ano seguinte foram na Olimpíada em Pequim, o Hickstead foi medalha de ouro em Pequim e o Rodrigo foi por desempate da medalha de prata. O bronze, não me recordo. Talvez prata. E aí, em 2007, eu tive o privilégio de participar desse processo aí também, porque eu em 2007, 2008, era diretor da Confederação Brasileira de Hipismo e fazia parte como diretor de salto, fazia parte da comissão que fez todo o processo seletivo da equipe aí para o PAN, no qual a gente teve seletivas também aqui no Brasil, que foi uma coisa que não foi feita depois disso. Então, isso aí. Foram anos maravilhosos, né? De 91 a 2007, 2008 foram anos maravilhosos. Aí, 2008 foi a Olimpíada de Londres, aí, a performance não veio mais medalha olímpica, não veio medalha mundial, e agora voltamos aí com essas medalhas em Lima, e aí a minha mensagem e a minha torcida é para que essa medalha, essa façanha do Marlon seja o início de um novo ciclo virtuoso aí para o hipismo brasileiro, com várias medalhas aí, tanto em Pan-Americano, Mundial, Copa do Mundo, Olimpíada. Nós temos uma safra de jovens cavaleiros aí hoje fantástica, né? Aí eu tenho que fazer só uma parte, né? Vão falar que eu sou polêmico, mas se eu não for, eu não sou Marcelo Arteaga, né? Igual a história do escorpião com a tartaruga, né? É a minha natureza, né? É uma pena que os principais cavaleiros do Brasil hoje, que postulam vaga na equipe, estejam todos no exterior, né? E que o hipismo aqui no Brasil tenha dado o nível técnico deu uma baixada. O que fez. Quando o Rodrigo Pessoa, quando o Rodrigo e o Neco falam alguma coisa, a gente tem que ouvir com muita atenção, porque eles são lendas, ícones e tudo, né? Então não tem a menor sombra de dúvida. O Rodrigo ouviu uma live dele dizendo que tem que ir para a Europa. Eu não discordo de maneira nenhuma. É lógico que tem que ir para a Europa. A Europa é o centro do hipismo no mundo. Mas o que me deixa triste, por outro lado, é relegar o hipismo aqui a um segundo plano. E a história mostra que muitas equipes saíram do Brasil aqui e ganharam medalhas importantes com cavalos dentro do Brasil, baseada aqui, inclusive a primeira, que foi a em 1956. E que nunca mais foi feito, né? Porque nunca mais ganhou. Todos os cavaleiros baseados na Europa, equipe na Europa, nunca voltaram em Aken e ganharam. Naquela época, os cavalos iam de navio para a Europa. Então, sem dúvida que a Europa vai ter sempre que... A preparação final, a lapidação final vai ser lá. O que a gente não pode deixar acontecer é o gap, a diferença, o nível daqui fica tão grande para lá quanto está agora. Nunca vai chegar a ser como lá, mas o nível não pode ficar abismal como está nesse momento, né? Então, esse é um ponto aí que eu gostaria. E eu acho que eu quero que a gente fale disso um pouco mais para frente, que eu acho que é um dos tópicos que eu coloquei, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais abertamente. Eu vou só fazer uma correção, e olha aqui, corrigir você, o negócio dá até nervoso. Falaram aqui que no Rio, quem ganhou foi a Jill Hanselwood,
uma canadense, o Rodrigo Vessou foi Isso, prata e o Lamaze foi bronze. Isso, exato, isso. Eu me lembrava que o Lamaze e o Rodrigo estavam no pódio. Tá perfeita a correção. Desculpa aí desculpa a Imagina, falha. de jeito nenhum. Mas eu me lembrava que os dois estavam no pódio. E como o Lamaze já ganhou tanto no Rickenstedt, na verdade ele foi ouro em Pequim no ano seguinte. É verdade. Corretíssimo. Agradeço a correção. Marcelo, acho que assim, você deu um panorama histórico de hipismo para a gente que poucas vezes a gente teve, poucas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir e de presenciar. Isso é, brincadeiras à parte, quando eu falei para você hoje mais cedo no telefone que a galera falou, meu Deus do céu, é enciclopédia, era um pouco disso que a galera estava falando. Dentre tantos momentos incríveis que você com certeza vivenciou nesse esporte até hoje, qual talvez foi o momento mais marcante da sua vida? Na minha vida hípica, você diz a vitória mais marcante? A primeira pergunta é na sua vida como cavaleiro, né? Mas você diz não a performance esportiva, não como performance esportiva. Não necessariamente como performance esportiva, um momento marcante da sua carreira. Um momento marcante da minha carreira foi um momento que eu contei aqui já da Ângela Aguiar do Império Egípcio colocar na minha vida um cavalo como o Sou Suítor. Aquilo foi um momento marcante e inesperado, né? Então, marcante, sem sombra de dúvida, porque é o título mais importante que eu tenho. Lamentavelmente, não consegui trazer para casa e para o Império Egípcio aquela medalha de prata que estava no meu pescoço. Ela não seria, de qualquer forma, uma medalha de ouro, porque o canadense que entrou depois de mim fez 0. Mesmo que eu tivesse feito 0, não seria ouro. Mas eu podia ter feito excesso de tempo, foi um detalhezinho que eu não sabia, não vale a pena contar, mas foi uma falha de estratégia e de tática ali, um pouquinho de problema de comunicação com o chefe de equipe e tudo, mas foi uma falha tática, eu achei que eu não podia fazer excesso de tempo e eu podia, acabei galopando e fiz uma falta, eu podia ter ganho uma medalha de prata naquele Pan-Americano, então isso foi um momento marcante. Agora, se eu tivesse que te dizer, né, o momento da Ângela ter me dado o cavalo, foi uma coisa que me marcou muito, e eu sou muito agradecido. Se eu tivesse que te dizer qual foi a minha vitória mais importante, a que eu guardo com mais carinho, não foi essa, né? Não foi essa do Sou Suítor em Cuba. Eu diria outras duas. E uma até mais do que outra. Foi o Campeonato Brasileiro que eu ganhei com Cartier, que era um cavalo que eu era o cavaleiro, o treinador e o proprietário, era um cavalo meu. E isso aí faz toda a diferença quando o cavalo é seu. E era um cavalo, um ano antes também, desacreditado, que refugava, que eu peguei ele no refugo, um cavalo que nunca tinha saltado a prova forte, é um cavalo que quase me colocou, fiz 2 giras europeias com ele, quase me colocou na equipe olímpica de Atlanta em 96, eu fiquei ali na shortlist, né? Éramos 6 no final, quem ficou de fora foi eu e a Luciana Diniz, com Graf Grande. Então, também uma vitória que nesse Brasileiro de Porto Alegre em 95, porque eu ganhei esse campeonato, o Bernardo Alves foi segundo no Tucutuco, e o Bernardo tinha sido reserva da equipe no Pan-Americano de Mar del Plata, em 95, e uma equipe que tinha... Depois que nós ganhamos Cuba em 91, Neco e Rodrigo vieram saltar o Mar del Plata, o Pan-Americano em 95. Então tinha Vitor Teixeira, Neco, Rodrigo na equipe. E o Bernardo foi reserva. E eu ganhei o campeonato, o Bernardo foi vice. Eu terminei com 4 pontos, o Bernardo com 19. E o Felipe Azevedo no Faraón, isso foi em 95 em Porto Alegre, foi 3º lugar com 20 e poucos pontos perdidos. E o Faraón é o cavalo que colocou ele na equipe da Olimpíada. Colocou ele na equipe, fazendo um percurso, um duplo 0 na Copa das Nações de Aachen com o Faraón. Ele carimbou o passaporte dele para Atlanta. Então, essa foi uma vitória marcante também, Cartier, e, sobretudo, com Deluca. Deluca, em 1997, era um outro cavalo puro sangue inglês que eu tinha, meu também, que eu comprei do Alexandre Bradley, um cavalo também que tinha 13 anos de idade quando eu comprei, saltava as provas de 1,30 m. Eu ganhei o Sul-Americano com ele em 2007, na Argentina, em Buenos Aires, e
E esse foi o momento mais marcante, porque foi também, de novo, uma virada de chave para mim como cavaleiro, e uma mudança total de foco de vida, porque foi uma decepção muito grande. Foi uma vitória, por um lado, esportiva, e uma decepção muito grande com o sistema. É, eu tinha feito uma campanha, tanto em 95, quanto 96, quanto 97, fantástica com esses 2 cavalos Cartier de Luca. Eu ganhava muito. Foram anos que eu posso dizer para você que eu fui dominante não foram muitos, mas eu fui dominante em 91, 92 com o seu Suítor, e fui dominante com Cartier, com De Luca aí, nessa época aí, 95 seguramente aqui no Brasil, e 97. E me tiraram da equipe A do Brasil nesse campeonato pan-americano, nesse campeonato sul-americano em Buenos Aires. Eu nunca consegui entender o motivo. Eu fui para Buenos Aires na equipe B, e me tiraram 2 vezes. Me tiraram a primeira vez porque colocaram outro cavaleiro. Depois o cavalo desse cavaleiro teve uma cólica, não pôde embarcar. E aí eu achei que eu ia pular para a equipe A. Eu acabei não sendo colocado na equipe A, permaneci na B, subiram um outro. Enfim, para fazer a história longa, curta e sem dar nome aos bois, para não causar polêmica, a equipe B do Brasil ganhou o Campeonato Sul-Americano. A equipe B, não a equipe A. A equipe A era Vitor no Joliboy, André Peter no Calais, que tinha sido medalha de bronze na Olimpíada em Atlanta no ano anterior. Era gente grande. Felipe Azevedo na Angelina e o Pedro Paulo Lacerda no Phantom, se não me engano. E a B acabei dando o nome, né? Mas, enfim, não importa. Já foi. A equipe B, eu, Paulinho Stewart, Vinícius da Mota e Rodrigo Sarmento, com a cavalada bem mais inferior. E nós ganhamos esse campeonato por equipe, e a equipe A não foi nem vice. E eu fui medalha de ouro, individual. Com o De Luca. Com o De Luca. E o armador de pista aí, de novo, é por isso que eu falo, naquela época a gente saltava forte aqui. O sul-americano é um campeonato quase que nível de pan-americano. O armador de pista, para você ter uma ideia, era Frank Rothenberger, que é o armador de Aachen hoje, né? Então, aquela vitória, para mim, foi a mais importante da minha carreira. E eu vou contar uma história rápida do porquê. Porque quando eu soube que eu não estava na equipe A, eu não quis embarcar para Buenos Aires mais. Os cavalos já tinham ido. Os cavalos embarcaram, foram de avião para Buenos Aires numa sexta-feira. O campeonato começava lá na semana seguinte, na terça, quarta, tinha um campeonato paralelo. E quando eu soube que eu não estava na equipe, eu não quis mais embarcar. Eu liguei para a confederação, para o secretário-geral, que era o senhor Antônio Carlos Verri, né? O Verri, que até escrevia uma revista chamada Informativo Hípico. Eu perguntei, Verri, eu estou aqui, a Rádio Peão está me contando aqui que eu não estou na equipe A do Brasil aí, que eu sou equipe B. E aí eu já soube que teve um cavalo que não embarcou, que eu acho que eu não sou nem quarto dessa equipe. Eu falei para ele, eu acho que eu não era o quarto cavaleiro. Eu posso não ser o primeiro da equipe A, mas eu não sou o quarto também. Então, para mim, eu já fui preterido uma vez, o cavalo não embarcou porque teve uma cólica, eu estou sendo preterido de novo, é isso? Ele falou, ficou meio assim em cima do muro, falou, não, é isso, Marcelo. Eu falei, então é o seguinte, você agradece aí o presidente da Confederação Brasileira de Hipismo, mas se eu não sou bom o suficiente para representar o Brasil na equipe A, porque equipe só tem uma, né? Esse negócio de equipe A, equipe B, equipe verde, equipe amarela, só em sul-americano, né? Se eu não sou bom o suficiente para representar o Brasil na equipe A, eu acho que a confederação não tem que gastar dinheiro comigo. Não tem que pagar minha passagem. Depois você manda a conta também do frete aéreo do cavalo, que eu faço questão de pagar. E eu vou pensar se eu vou para Buenos Aires. E realmente, eu conto que eu não tinha vontade nenhuma de ir, né? Isso foi na sábado que eu falei com ele, não embarquei junto com a delegação, e tinha dito para ele também, falei, se eu decidir ir, você pode ter certeza também que eu não vou ficar no hotel oficial do concurso junto com ninguém, junto com vocês. Não quero ficar no hotel oficial do concurso, não vou ficar, não quero, eu quero distância. Se eu for em Buenos Aires, eu quero distância de vocês, de todos vocês. E aí eu não tinha vontade de ir, realmente, aquilo foi foi uma facada nas minhas costas, assim, uma dor profunda, lancinante mesmo, uma coisa que me deixou muito, 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 muito... eu não vou falar a palavra, mas você já sabe qual é. Enfim, e aí
o Paulinho Stewart me ligou na segunda-feira. Falou, Marcelo, pô, só porque você não está querendo vir aí e tal, mas, pô, por favor, vem, porque nós já estamos com a equipe B aqui fraca, mais fraca do que a outra, e se você não vier, nós não vamos ter chance nenhuma. Então, por favor, vem. E aí o Paulinho falou comigo uma vez, mesmo assim não me convenceu, me ligou de novo na terça-feira, e aí eu decidi ir. Comprei uma passagem aqui de linhas aéreas argentinas, aí falei para a Patrícia, minha esposa, falei, Patrícia, vamos comigo. Ela não estava programada, na viagem que ela não estava. Peguei a Patrícia, Maria Paula, vem comigo também. Minha filha tinha o quê? Maria Paula nasceu em 91, tinha 6 anos. Falou, vamos comigo, que eu não quero ficar nesse hotel com esses caras. Vamos lá. Tinha um casal de amigos nossos que estava em Buenos Aires também. E nós falamos, vamos ficar com eles no outro hotel. Ficamos lá e vamos se divertir e eu vou lá. E aí eu fui. E aí essa história que eu te falei, nós ganhamos a equipe, nós ganhamos a medalha de ouro por equipe. Eu ganhei a medalha de ouro individual. Um cavaleiro argentino, Martim Maggio, que é um cavaleiro espetacular, foi vice-campeão. E o André Johan-Peter foi medalha de bronze. O Felipe Azevedo, na Angelina, uma égua que era do Aras Agromen, foi medalha de bronze. Aí o presidente da federação, da confederação, teve que não pode me entregar a medalha de ouro, é o protocolo. O presidente da federação do cavaleiro do país do cavaleiro campeão que entrega a medalha não olhou no meu olho, né? Não conseguiu olhar no meu olho. E ali foi o fim da minha carreira internacional. Eu sabia que com aquela atitude que eu tinha tomado, eu não tinha a menor possibilidade de voltar no curto prazo a integrar uma equipe brasileira. E dito e feito, porque em 98, que teve a gira para a Europa, que foi aquele campeonato do mundo que o Rodrigo ganha com o Llanos, eu não estava nem entre os 6, entre os 8, né? Tendo sido campeão sul-americano no ano anterior. E aí foi quando eu decidi parar de ser cavaleiro profissional. Por isso que eu falei que foi uma mudança de chave de vida. E aí, naquele momento, eu fazia um sacrifício pessoal, financeiro, familiar enorme para estar no esporte. E eu achei, então, que já a minha participação como cavaleiro já estava de bom tamanho. E aí eu decidi deixar de ser um cavaleiro profissional. Quer dizer, eu continuei sempre no esporte, porque eu adoro o cavalo, mas o meu foco não era, deixou de ser, a minha ambição deixou de ser integrar uma equipe brasileira. Então, essa para mim, De Luca, 1997, campeão sul-americano em Buenos Aires, por equipe e individual, é o ápice da minha carreira esportiva. Alguém fez algum comentário aqui que eu achei bom? Deixa eu ver se eu acho, porque vai passando. Eu já falei, pessoal, quando tiver um comentário muito importante, manda na interrogaçãozinha, porque fica mais fácil de eu puxar depois. Um dos cavalos que marcou a minha infância, e eu acho que a gente vai agora começar a falar um pouco dos cavalos importantes da sua carreira, foi o Nasper. O Nasper é antes disso, é durante ou é depois? Não, o Nasper é depois. O Nasper é depois, é um pouco depois disso aí. O Nasper, na verdade, é um cavalo que eu fui comprar ele para um aluno meu, que era o Lucas Moreira. O Lucas, para quem não sabe, é o irmão da Marcela Moreira, que é a atual esposa do Musa, meu grande amigo, José Francisco de Mesquita Musa. Se estiver nos vendo aí, um forte abraço. Você está na Europa, deve estar dormindo. Não, estão assistindo, a Marcelinha está aí. Marcelinha, um beijo. Aras da Cabana. E o Nasper eu comprei para o Lucas. Numa viagem que nós fizemos na Europa, comprei ele para ser um cavalo de júnior para o Lucas. E ele era um cavalo lindo, né? Porque era um cavalo negro e ele tinha um coração na testa. Ele tinha uma frente aberta que era um coração branco, mas desenhado à mão, né? E é um cavalo que trouxe muita alegria, porque nós compramos ele para ser um cavalo de júnior. O Lucas usou ele bastante. E eu acabei usando ele também em provas fortes, soltei um indoor com ele no Grande Prêmio CSW, classifiquei em várias provas fortes, saltei derby com ele, fui para um desempate com o Zé Roberto no casco. O Zé certamente vai se lembrar disso, dois cavaleiros no desempate do derby do Clube Hípico Santo Amaro, quando tinha o derby também, que foi outra pena ter acabado, né? As competições hoje em dia é tudo a mesma coisa, né? Eu entrei, eu e Zé com o Nasper. Como eu sabia que o Zé era muito rápido, eu abusei um pouquinho, eu entrei primeiro,
abusei um pouquinho, o Zé, deixei para ele, caiu no colo, porque ele não precisou fazer nada, eu me acabei no desempate. Mas quando você entra antes do Zé, né? Você tem que correr, você sabe que Então. vai pé. Se você quiser ganhar, você vai ter que andar. Não tem almoço grátis com o Zé Roberto. Enfim, e foi uma das primeiras vitórias importantes do Zé. E, enfim, o Násper é isso aí. E aí depois a Marcela acabou montando ele um pouco também. E aposentou lá no Aras da Cabana, foi um grande cavalo. Ele era lindo, fantástico. Tá lá ainda. Tá lá ainda, né? Tá, fez 30 anos esses dias. Olha aí. Marcelo, nessa história toda ficou um buraco que eu não sei preencher. O que aconteceu em 92? Pois é verdade. É verdade, ficou um buraco mesmo. Aconteceu uma fatalidade, né? Porque eu estava no Rio de Janeiro, aquele ano de 91 ali, quando o Sossuito voltou do Pan-Americano, eu continuei ganhando com ele, ganhando bastante. Eu ganhei 2 concursos CSW, e aqui tinha um negócio que eles chamavam de Grand Slam, né? Que era você conseguir ganhar os 3 Ws, né? Que naquela época era Rio de Janeiro, Belo Horizonte no CEPEL e Chevrolet no Clube de Santo Amaro. O indoor da Hípica Paulista, acho que não era W, o W era e eu ganhei o Grande Prêmio do Chevrolet na grama do Clube de Santo Amaro, ganhei o concurso do CEPEL já no segundo semestre de 91, depois do Pan-Americano, e no concurso do Rio de Janeiro tive uma fatalidade com o Sossuito, eu estava trabalhando ele no plano, e um dia de manhã fui partir ao galope, encostei a espora, ele saiu na mão errada, eu corrigi ele um pouquinho mais forte, ele deu um coice, e eu estava do lado da cerca. E eu não sei se a cerca da hípica brasileira é assim ainda. Aquela cerca, ela era de concreto, a parte de cima dela não era de madeira. E um U de cabeça para baixo, assim, com a quina viva aqui, ó, e alta. E o Sossuito pegou o posterior na quina, no coice que ele deu, e fez uma fissura no posterior ali. E teve que fazer Aí eu não pude saltar a prova, obviamente. Acabei saltando com um outro cavalo, ou seja, eu tinha um outro cavalo que eu saltava, mas não fui bem, não consegui fechar o Grand Slam, a Tríplice Coroa ali. E o Sossuito teve que colocar um pino ali, na fissura. E aí perdeu o final do ano. E voltou, depois de 2, 3 meses, com bastante fisioterapia, voltou. Eu cheguei aí para a Europa com ele em 92, para tentar fazer equipe. Mas ele estava muito fora de forma, totalmente fora de forma. E nosso primeiro concurso foi na Suíça, em Lausanne. Naquela época tinha um concurso CSI em Lausanne. Mas ele não saltou bem. E aí não tinha mais tempo hábil para fazer. E não demos sequência, porque a gente já viu ali. Ele chegou aí para a Europa, cheguei a saltar lá, mas realmente ele ficou bom do posterior e tudo, mas ele perdeu muito a forma física para tentar uma Olimpíada. Desculpa, caiu aqui o telefone. Para tentar a Olimpíada era inviável. Foi isso, realmente ficou esse buraco aí. E aí, de novo, você vê, às vezes a gente tem um sonho grande, não consegue realizar, mas você consegue chegar muito próximo dele, né? Então, o meu objetivo, como eu disse lá atrás, era a Olimpíada de Barcelona, mas não consegui chegar, mas veio um Pan-Americano no caminho, que já está de bom tamanho, né? Então é isso aí, sempre assim, né? Dream big, work hard, stay humble. Né? Tem que sonhar grande, trabalhar duro e ficar sempre com o pé no chão. Show. Eu queria aproveitar aqui só para mandar um abraço para a galera do Centro Hípico Lago Sul, que estava me pedindo, que eles estão acompanhando todas as lives. Mas vamos continuar agora. Eu acho que a gente entra efetivamente nos cavalos marcantes da sua vida, que com certeza foram vários. E eu queria só tirar uma dúvida, porque você fala que depois desse Sul-Americano de 97, isso, você mudou um pouco a sua carreira. Eu recebi várias perguntas perguntando por que você parou de montar e por que você voltou. Você para de montar depois de 97 ou isso é outro momento? Não, aí por isso que eu disse. Eu, na verdade, quando eu decidi, quando em 98 eu já sabia que estava contratado, né? Com aquela minha atitude em 97 ali, a minha não convocação em 98 era um fato. E eu já sabia disso no momento que eu tomei a decisão de não embarcar com a delegação e de nem ficar com eles lá em Buenos Aires.
Mas eu arrendava um Aras, que o Romeu Ferreira Leite depois arrendou, que ali em São Lourenço da Serra, chamado Bobeta. Eu tinha uma Manege lá. E tinha 60 cavalos. Alô, João? Tô ouvindo. É que eu Está troquei me a ouvindo? câmera É sem porque querer. sumiu sua imagem. Já Eu tinha voltei. 60 cavalos. E tinha muita gente que estava junto comigo a vida inteira. Eu tinha muitos alunos. Tinha Lucas, Marcela e vários outros. Tinha muita gente. Tinha vários cavalos de criadores. Tinha muita coisa. Eu demorei 1 ano e meio para conseguir limpar essa área. Me desfazer um pouco de tudo, vender os cavalos que eu tinha, dar destino para todo mundo, conseguir resolver tudo. E aí, quando eu ia fechar, devolver, o Romeu acabou ficando com o meu arrendamento do Bobeta e ficou lá durante muitos anos. Já saiu também. Mas isso aí foi começo dos anos 2000. Então, como eu disse, aí eu parei de montar profissionalmente, mas eu continuei dando aula e continuei montando. Sempre continuei montando. Mas montei até esporadicamente, profissionalmente de novo. Porque eu montei para o Adalto do Ara Salamandra um tempo que ele quis me contratar, fui saltar um cavalo dele no Campeonato Mundial de Lanac, um cavalo chamado Galan, acho que foi 2002, 2003, se eu não me engano. Aí eu montei um pouco para o Ara Salamandra, mas aí eu digo, o meu foco já não era mais, a minha ambição e o meu... Para mim já tinha dado, o negócio de equipe, né, já tinha dado. E aí eu parei, assim, continuei envolvido. E realmente eu parei de montar durante 2 anos, quando eu fui diretor da Confederação Brasileira de Pino. 2007, 2008, realmente eu não montei. Eu me dediquei a ser diretor da Confederação e eu não montei. E aí, sempre assim, um pouco, paro, volto, paro, volto, paro, volto, paro, volto. É uma paixão, os cavalos são uma paixão, eu não consigo... vai ser assim até o fim da vida. Marcelo, aí Como, eu como, acho. como diria o PGR, né? Enquanto tiver bambu, tem flecha. Né? Então enquanto eu tiver aqui bem de saúde, eu vou estar aí montando a cavalo, isso é fato. Show. Eu acho que agora a gente pode sim falar um pouquinho, e assim, acho que tem que ser os que você achar mais importante, que foram os cavalos importantes da sua vida, da sua carreira, e contar um pouquinho a história deles. Você já contou a história do seu Vitor, alguém Isso é. perguntou aqui a história Então, do Deluca. tem muitos cavalos, né? Na verdade, para mim, eu me recordo de cada um deles, cada um que eu montei, eu me recordo com grande carinho, porque os cavalos a gente aprende no final com os cavalos, né? Esse esporte é um esporte tão fantástico e quando você monta no cavalo é um diálogo, né? Você tem que estar prestando atenção no que o cavalo está te dizendo. Se você monta e você não está prestando atenção no que ele está te dizendo, né? Se você não está ali presente, não vive o momento, não é equitação. Mas, enfim, os marcantes. Eu vou voltar lá atrás, da escolinha, né? Hippie, que eu ganhei minha primeira medalha na escolinha, Zabadá, Zezinho. Minha mãe me falava que eu acordava delirando quando tinha a prova da escolinha no dia anterior, sonhava Zabadá, Zabadá, Zabadá. O cavalo que eu fosse montar na prova que tivesse escalado para mim, eu era alucinado, sempre fui alucinado com o cavalo. Então, esses aí foram marcantes, Segredo, Natasha, aí Aquários, que foi o primeiro cavalo que eu ganhei um grande prêmio importante na minha carreira, que me deu uma possibilidade de estar perto das Olimpíadas aí em 84. E aí vieram todos os outros, vários outros. Sou Incontável. Suítor, De Luca, Nasper, Urier. Urié, que eu ganhei derby, Urié, ganhei vários derbys com ele, ganhei um grande prêmio da Copa São Paulo com o Urié, era um cavalo difícil, complicado. Zé Roberto me ajudou, Zé Roberto é meu anjo da guarda. Sempre que eu tenho um cavalo que é um pouquinho complicado, que eu estou passando apuro, eu falo, Zé, monta aí para mim. Aí a gente não fala nada, eu só falo para ele, monta aí para mim. Fico olhando. Ele monta, salta, às vezes ele me fala alguma coisa, às vezes não fala nada também. A gente se entende. Eu monto, o cavalo vem melhor. E o Uriel ganhei em 2006 o Grande Prêmio da Copa São Paulo no Uriel. Foi um fato interessante também. Eu ganhei empatado com a Camila Benedito no Bonito Z, que foi o cavalo que ela foi para a Olimpíada depois em Pequim em 2008. Então, Uriel, depois é uma égua interessante também. Eu tinha parado de montar em 2007, 2008. 2009 eu voltei um pouquinho a montar, comprei uma égua na Europa, barata, Amaretto, que está até no Aras da Cabana lá, uma matriz no Aras da Cabana, uma égua Corland. E ganhei um campeonato paulista de senior top com ela, que o Zé Roberto foi vice. O Zé vai lembrar disso aí também. Enfim,
E são esses aí os cavalos marcantes na minha vida. E agora eu tenho mais três que eu estou trabalhando, mais três novos, que com certeza vão ser marcantes também. Sapienza, uma diamante CMI Cardento d'Arco. Imperador, que é diamante CMI na mesma mãe do cavalo do Musa, do Shindocto. E My Lady Cananda, que é uma cana. Vão ser marcantes também na minha vida, eu tenho certeza disso. Show de bola. Uma história que apareceu aqui, que eu achei curiosa e eu não conheço. Você ganhou um brasileiro de sênior, imagino eu, em Juiz de Fora, com uma rédea só, é isso? Não, na verdade eu soltei com a rédea só, mas eu não ganhei, não. Quebrou minha rédea, eu consegui terminar o percurso com a rédea só, mas eu não ganhei, não. Como é que solta com uma rédea só? Esse campeonato brasileiro aí, quem ganhou foi o Bartolomeu Bueno, de Miranda Neto, Totti, no... como é que era o nome do cavalo? Um da Pedreira, né? Fair Play, alguma coisa. Replay da Pedreira, então. Quebrou minha rédea, era um campo tordilho que eu montava, uma rédea, você vê como é que são as coisas. Essa é uma história isso é uma coisa que é inacreditável, né? Eu fui na cocheira, examinei, que eu sou meticuloso para isso. Examinei meu equipamento todo lá, não gostei da rédea, falei, essa rédea pode quebrar. Não tinha uma rédea reserva no meu material, fui na loja de equitação, comprei uma rédea zero, troquei, e aí não era uma rédea de fivela, era uma rédea daquelas de pino, que você coloca invertido, com pino para dentro, né? Pino e gancho, né? Tipo um parafusozinho prisioneiro. Né? E a rédea zero, tinha acabado de comprar. Estendi, entrei na prova, no final da pista ali, a rédea rompeu. Fui olhar, depois o pino saiu. Aquele pinozinho saiu, era um calo um pouquinho bocudo. E eu acho que foi a Amareto, inclusive. Se não me engano, foi com a Amareto. E aí, mas eu gostaria de ter ganho aquele brasileiro, mas lamentavelmente não foi o caso. Mas você saltou o quê? Um obstáculo? Era uma linha? O que era? Não, faltavam uns 3 ou 4. E aí foi numa rédea só. Deu certo. Para terminar o percurso, deu certo. Para ganhar, não foi o suficiente. Mas a gente luta, né? A gente tem que lutar, né? Eu imagino, né? Eu não sei se eu daria conta, não. Porque ali o que acontece é o seguinte, eu acho que eu continuei, porque se você está eliminado, já era o segundo dia, se você está eliminado de um percurso, você não pode voltar no outro, entendeu? E eu não queria voltar para casa com a rédea quebrada, descer do cavalo e não poder fazer outro percurso. Se você está eliminado não era uma prova, era um campeonato. Se você está eliminado da prova, você está eliminado do resto do campeonato, você não pode continuar. Por isso eu continuei, para poder saltar o resto, me divertir um pouco. Que loucura. Para cada salto ficar um pouquinho mais barato, né? Marcelo, agora a gente... Diluir o custo fixo, né? Agora eu entro num pequeno bate-bola com você, para daí a gente voltar a abordar alguns dos temas que eu separei, que, de novo, como eu falei, separei muito e a gente já passou de 1h30. Não sei até onde a gente consegue ir hoje, mas não tem problema, a gente remarca mais para frente. O bate-bola é bastante simples. Se você pudesse escolher hoje um cavalo qualquer do mundo para chegar na sua cocheira, quem seria? Mas um cavalo atual ou de qualquer época? São duas respostas. Um é um atual e o outro é um cavalo da história. Pois é, eu confesso para você que eu estou um pouquinho defasado, mas um dos cavalos que hoje talvez eu gostaria de montar, tá me fugindo o nome dele, mas vão me ajudar aí. O cavalo que vou ser bem modesto, o cavalo que a Jennifer Gates comprou da Busy Mother. Derry Lou, eu acho. Derry Lou, não é? Derry Lou, Isso aí eu acho que ele é bem meu número. Ganhou o grande prêmio de Spruce Meadows com a Busy, né? Isso. Ele é bem meu número, eu gostaria bastante de montar ele. E na história, tem muitos, né? Eu tive a oportunidade de morar na Europa, de fazer algumas temporadas, de ver muitos concursos. Então eu tive a oportunidade de ver Japelu, Milton, Game Twist com Greg Best, que é um cavalo que todo mundo fala que é fantástico, né? O Balubê eu não ia conseguir montar nem... O Rodrigo é um gênio. Ele era espetacular, mas ele não era um cavalo... Né? Então, o Balubê não entraria na minha lista porque eu reconheço a minha limitação. Mas acho ele um cavalo espetacular. Milton, Game Twist, Japelu, por aí, hein? Esses três. Qualquer um desses três servia, né? Não ia ser ruim.
E do Brasil, Marcelo? Um cavalo hoje do Brasil, um cavalo da história do Brasil que você queria ter na sua cocheira. Então, cavalo da história do Brasil. Mas então, porque o Brasil tem muitos cavalos importados, né? É difícil responder essa pergunta aí, porque se era um BH, um cavalo importado, mas eu teria que dizer os que ganharam as medalhas olímpicas, né? Entre eles ali, né? Muito embora um deles fosse bastante difícil também, que era o Calais. Aspen, né? Aspen, o cavalo do Romeu, que foi vendido por Doda, que ele ganhou 2 medalhas olímpicas em Atlanta e Sydney, e ele teve uma performance fantástica também em Atlanta, porque ele foi para o desempate pela medalha de prata, né? Então é por aí, Aspen, Calais. Muito embora o Calais era um cavalo, não era fácil de montar, né? Quando o André tinha às vezes um pouco de dificuldade com ele por aqui, quando ele ia para a temporada europeia lá, nisso aí a gente tem que concordar 100% com o Rodrigo, quando vai para lá, sobe o nível e o Neco dava uma ajustada boa no Calais e ele realmente ficava espetacular. Eu diria esses dois aí. A Cassiana, que é uma égua que o Felipe saltou na, na, na Olimpíada, que era uma égua do André e o Peter também, que foi fantástica, uma participação dele lá ajudando a ganhar a medalha de ouro. Eu acho que ela era abaixo do Calais e do Aspen, com certeza. Você citou logo no começo alguns dos cavaleiros que foram seus exemplos, enfim, suas inspirações. E um deles é o Alfinete. Fala um pouquinho da sua relação com o Alfinete. Então, na década de 70 ali, né, quando eu era mirim, júnior, os grandes ídolos e cavaleiros dominantes no cenário hípico nacional aí, o Neco estava na Europa e a gente não era um mundo globalizado, né? Não tinha essa facilidade de comunicação como tem hoje, celular, né? Hoje em dia, se você falar de uma prova da semana passada, ninguém tem mais interesse em saber, né? Porque você vê na hora, vê ao vivo, vê qualquer concurso hípico do mundo. Tanto o resultado quanto a performance, quanto os vídeos estão disponíveis aí. Naquela época, para ter um vídeo do Neco era 6 meses, no mínimo, vídeo cassete, às vezes 1 ano. Hoje em dia você vê os cavaleiros treinando, tem acesso à metodologia de treinamento, não só na competição. Então o Neco, para a gente, não era para mim, quando eu era garoto, a gente sabia da existência do Nelson Pessoa, ele já tinha ganho o campeonato europeu, já tinha sido campeão pan-americano, era o Neco, mas não era uma referência porque a gente não conseguia visualizar, não estava próximo da gente. Muito embora o Felipe e o Alfinete fizessem temporadas europeias, eles estavam muito aqui. Então eram os ídolos, né? Felipe e Alfinete. E eram as referências, a gente olhava e observava com carinho, porque o Alfinete um cavaleiro clássico, acadêmico, de uma finesse extraordinária. E o Felipe é um gênio a cavalo, né? O que o Felipe fez durante a carreira dele toda, com tudo quanto é tipo de cavalo, é uma coisa que é impressionante. E eu tive a oportunidade de acompanhar. Mas com o Alfinete eu tinha uma relação muito, muito especial, era uma coisa engraçada, né? Mesmo quando antes de estudar no Canadá, quando eu 18, 19 anos ali, que eu comecei a participar dos concursos de sênior, o Alfinete era dominante, ganhava muito. E já com o segredo naquela época, quando eu estava chegando, vira e mexe, ele vinha e a gente conversava, era amigo, vinha e mexe, ele me dava um toque. Isso, aquilo, assim, graciosamente, sem nenhum interesse. E eu sempre ouvia com muita atenção, porque era meu ídolo. Né? Falei, de repente eu já estou aqui competindo e a quem você venera como cavaleiro te ajudando. Depois eu me ausentei por 2, 3 anos, que eu fui estudar fora, e quando eu voltei, que eu peguei o aquário, já de novo, a mesma coisa. Ele sempre me dava um toque. E a gente ficou amigo, eu tinha uma amizade com ele. E sentava ali no final da tarde, quando tinha concurso e tudo ali, mesmo antes de eu morar em São Paulo, ali no bar da Hípica Paulista, e ele gostava de tomar um licor no final da tarde, a gente tomava um que era excelente, que eu adorava, Peach Tree. Falar nisso, Zé, a gente precisa terminar de comemorar aquele campeonato brasileiro que você ganhou no ano passado, que a gente falou que a gente ia beber. Nós comemoramos lá no dia, teve a comemoração, mas faltou o Peach Tree. Vamos marcar. E o Alfinete sempre foi assim comigo. Aí no Pan-Americano ele foi técnico, aí me ajudou muito com o Sossuitor também, né? Então, o Alfinete além de ser ídolo, técnico, era amigo.
e sempre me ajudou graciosamente. Ele me via, ele ficava me olhando. Muitas vezes ele não falava nada. Se eu estivesse fazendo, mais ou menos, ele não falava nada. Se ele percebesse que eu estava saindo um pouquinho do trilho, ele me chamava. Esse cavalo Cartier que eu ganhei o meu campeonato brasileiro com ele, ganhei muitos grandes prêmios com Cartier, vários. Foz do Iguaçu, Barbacena, Cepel, Seletiva Olímpica. Fui fazer uma gira com ele na Europa, em 96, o ano da equipe da Olimpíada de Atlanta, e participei num concurso de Gestering na Holanda. Isso é uma coisa engraçada também. Eles fizeram uma prova de equipe, como se fosse não era uma Copa das Nações, mas uma Copa de equipe, de países, que juntava 3 cavaleiros de cada país. Se juntava ali, como não era também nos moldes do XTC, mas era uma prova de equipe. 3 cavaleiros. A equipe era eu no Cartier, Rodrigo no Balubê e Kaká no Mumu. E era uma prova 1,40 m, 1,45 m. Nós ganhamos de Alemanha, Holanda, ganhamos de todo mundo. Então, Cartier era um cavalo muito bacana. A primeira prova que eu ganhei com Cartier, eu estava apanhando dele um pouco. O alfinete pegou, me chamou no picadeiro coberto da Hípica Paulista ali e falou, vem cá. Fica ao longo da cerca. Ele me pegou e começou, falou, bota ele ao passo, faz isso, faz aquilo. Aí trote, passo, transição, trote, passo, transição, trote, passo. O tempo foi passando. Eu falei, alfinete, faltam 8 para eu entrar. Ele falou, transição, trote, passo, transição, trote, passo. Alfinete, faltam 4. Transição, trote, passo, transição, trote, passo. Aí botou uma varinha no chão, que passa aqui, é o trote. Para lá, para cá. Eu falei, alfinete, estão me chamando no paddock. Ele falou, vai lá, pode entrar. E eu entrei, foi a primeira prova que eu ganhei no Cartier. Então, era nesse nível, entendeu? Assim, a sintonia. E a minha total confiança nele, a gente precisava falar pouco. E é engraçado porque eu tenho um pouco isso com o Zé Roberto. É uma coisa que... a gente sempre foi assim, tanto eu com ele e ele comigo, né? Eu mais velho, mais experiente, já vendo o Zé Roberto novo, desabrochar, construir a carreira dele, e vira e mexe, às vezes eu via alguma coisa e eu falava, Zé, é isso, aquilo. Eu lembro uma vez ele soltando um cavalo do Agroman, que o cavalo estava indo um pouquinho para o canto direito. Eu falei, Zé, mantendo um pouquinho mais reto e tal, e o cavalo melhorou. E a mesma coisa, eu tenho um problema no ombro sério, tinha um problema de manguito rotador, eu tinha um ombro muito tenso com o tempo, eu tive que fazer um trabalho de fisioterapia, teve um tempo que eu montava, eu ficava muito tenso, muito travado, e o Zé o tempo inteiro me via na distensão, montando ali travadinho, assim, falando, manguito, relaxa, solta. Então, ficou essa amizade aí, e que, graças a Deus, ela se prolongou aí, depois da partida do alfinete, se estendeu aí com o Zé Roberto. Hoje você é treinador do Zé, é isso? Ajuda o treinador? Não sei bem qual é a palavra para usar. Então, eu não posso ousar querer dizer que eu sou o treinador do Zé Roberto, né? Longe de mim, eu dou uma ajuda pontual e insignificante para ele, né? É pontual e insignificante. É uma história engraçada também. Chegou no final do concurso do Clube do Santo Amaro, ano passado, ali, a gente sempre se ajudou, sempre conversa, como eu te disse. Toda vez que eu tenho um cavalo com problema, eu peço. Um cavalo que eu montava agora mais recentemente, até 2018, eu fiz bons concursos com ele, que era o Jumanji. Teve um momento que eu pedi para o Zé Roberto montar. Zé, toma aqui, monta. O Baladoro, o próprio Urié, vários cavalos meus, o Zé Roberto já montou. Mas, enfim, no concurso Santo Amaro, para ser objetivo e responder a tua pergunta, esse último concurso que teve no Clube Santo Amaro, no final do concurso ali, after show, o Zé chegou para mim e falou, puta, esse foi o pior concurso que eu tive nos últimos tempos, o concurso Santo Amaro. Ele não tinha ido bem. E é na casa dele, né? Que é um concurso que eu tenho certeza que ele gostaria imensamente de ir super bem, porque eu estava dentro de casa. Falou, você me ajuda aí um pouco, vem aí me dar as aulas, vem aí me ajudar. Mas eu fiquei achando que era uma conversa ali de final de concurso, que não era nada sério, né? E passou um tempo, ele me ligou, falou, porra, você ficou de vir e não veio. Você não veio. Você não apareceu. Eu falei, tá bom, Zé, vamos te ajudar. Aí já estava meio em cima, não dava para programar um treinamento, e já era o concurso ali do indoor, né? O concurso do indoor. E aí o primeiro cavalo que eu fui ajudar ele foi aquela égua tordilha lá do Agroman. Nossa, esqueci o nome dela, hein? Chiara. Uma égua tordilha. Hein? Chiara. Não, uma tordilha do Agroman que o Musa montou durante bastante tempo também, hein? Chris Wood. Chris Wood. A Chris Wood.
E aí eu falei, Zé, e aí? E a Cris Wood eu conhecia, porque eu ajudei o Musa há bastante tempo também, né? Quando o Musa foi bicampeão brasileiro aí no Xindoc, tudo na época que eu ajudava o Musa, dava aula para ele, ajudava ele nos concursos, ajudei ele com a Casadora, com a Cris Wood. Eu conhecia ela um pouco. Aí perguntei, e aí, como é que ela tá? Aí ele falou, eles estavam soltando ela de... Ele estava de racamole, ele me falou, estavam soltando ela de bridão e o Paulinho Miranda saltou ela numa prova aí de bridão, ela não saltou bem a última vez que ela saltou e ela está bem quente. Eu falei, é porque ela é um pouquinho fora da caixa, Chris Wood, né? E aí ele falou, o que, que você acha? Vou de racamol ou vai de bridão? Eu falei, não, vamos de racamol. Se ela não estava saltando bem de bridão, vamos de racamol. Aí ele começou a trotar, deu 2 saltos, o racamol quebrou. O racamol quebrou, partiu, aí ele desceu e ele falou, vai lá e busca lá a cabeçada do bridão, temos que botar o bridão. Aí me deu aquilo, na hora, assim, eu falei, não, mas se a égua não está saltando bem de bridão, por que você vai trocar o racamol? Ele falou, mas o racamol quebrou, não tem outro. Eu falei, não, mas vamos consertar esse racamol. Nós vamos consertar esse racamol aí. Aí eu dei um jeito lá no racamol, eu falei, me dá ele aqui. Aí arrumei uma fivela de espora, arrumei uma correia de espora dessas aí, daquelas de... Arrumei, falei, Zé, você vai de racamol. Aí começou a distender ela, começou a saltar bem, a distensão mudou lá para dentro daquele picadeiro indoor de adestramento, por algum motivo ali fora, não sei se faltou luz, não sei o quê. Ela começou a saltar bem, aí fomos vendo qual boleteira botar, enfim. A primeira prova que eu ajudei ele era um Q3 do XTC, aquela prova qualificativa 3, uma prova de 1,40 m do XTC. E o Zé Roberto, pau, Chris Wood, primeiro lugar, ganhou. Então, assim, e de novo, né? Não falo muito, eu acho que é mais. Sabe que é um. E aí depois ele ganhou o grande prêmio no Ajael também no domingo, num desempate bacana, estava o Marcelinho Ciavaglia com conto, tudo. Ele ganhou o grande prêmio no domingo, uma comemoração fantástica lá junto com a família dele, com a Mônica, com a mãe dele, com a Manuela, a irmã, com a avó dele, enfim. Só faltou o pit tree, para eu lembrar mais do alfinete. Mas, enfim, foi fantástico. Ele ganhou o grande prêmio e aí eu comecei a ajudar ele um pouquinho mais. Ajudei no Campeonato Brasileiro, ele ganhou o Campeonato Brasileiro de Sênior também. Não pude ir no Rio de Janeiro, lá ele não ganhou, ele foi quarto o grande prêmio, ele me mandou o vídeo, fizemos uns ajustes ali no vídeo. E aí foi no Top Riders, ganhou uma prova espetacular no Top Riders, né? Uma aula de equitação. Aquela prova que ele ganhou no Top Riders ali, eu acho que ele ganhava ela em qualquer lugar do mundo. Eu vou te falar, eu já vi muito cavaleiro rápido. E o Lúcio Osório tinha feito um percurso que todo mundo estava dizendo que era imbatível. E o Zé tirou quase 2 segundos dele. Fez uma linha que estavam fazendo 8,7, ele fez 6, enfim. Aí ele foi campeão brasileiro, ganhou o ranking da CBH e foi fantástico. E eu assim, eu digo, é uma ajuda pontual, inexpressiva. Eu acho que eu sou mais um placebo, mais um apoio moral do que qualquer coisa. Eu não posso ter pretensão de querer ensinar o Zé Roberto a montar, mas tem uma química aí. Talvez a minha virtude seja exatamente essa. Talvez a mesma que o pai dele tinha comigo lá, toques sutis e pontuais, e uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que faz a diferença. E o que eu falei para ele, você pode ter certeza de uma coisa, não pode ter nenhuma pessoa no mundo que quer que você ganhe mais do que eu. Então a energia, a vibração é muito boa. Maravilha. E a minha vibração com ele é muito boa, como era do pai dele comigo. Maravilha. Marcelo, a gente está quase chegando no final da nossa segunda hora. Eu vou fazer mais poucas perguntas pontuais. Uma delas é exatamente o que você falou agora, da escolha da boleteira para Chris Wood. O que você acha da nova regra da boleteira? Então, João, para ser sincero com você, e aí de novo, você Marcelo Artiaga, tá? Você polêmico, tá bom? Senão não seria o Marcelo Artiaga. Para mim, o que é mais importante é level playing field, ou seja, equanimidade da disputa. Tem que ser igual para todo mundo. A questão do bem-estar do cavalo, eu acho fantástico, sou super a favor. Então, eu tenho que dizer para você o seguinte, eu sou totalmente a favor dessa regra. E eu acho o seguinte, ela vai favorecer os melhores cavaleiros. Porque o esporte perdeu um pouquinho a graça. É como Fórmula 1 com controle de tração, com isso, com aquilo, né? Hoje em dia, o cavaleiro tem aí esse negócio de falar, o cavalo é 70%, o cavaleiro é 30%. Eu tenho uma visão humanista, entendeu? A minha visão não é essa. Essa é uma visão que convém a criadores, a comerciantes de cavalo, a um monte de gente, que o cavalo é mais importante que o cavaleiro. A minha visão é completamente oposta. Até porque o cavalo sozinho não sabe nem qual é o percurso. Mas, enfim, voltando à boleteira. Eu acho que a regra está
corretíssima, está claríssima, tem que ser assim. E, lamentavelmente, o que aconteceu aqui no Brasil durante muito tempo é que a gente participa de um esporte que foi muito permissivo, né? Muito permissivo, em vários aspectos, né? E, ao longo do tempo, com essa questão da boleteira, ele foi sendo menos permissivo, mas ainda tem muitas outras coisas para serem vistas, né? Nesse aspecto aí. Para bom entendedor, minha palavra basta, muita gente vai saber do que eu estou me referindo. Não olham tudo, né? Relacionado ao bem-estar do cavalo, né? Tá certo. Uma outra pergunta que eu acho que... Bom, estão perguntando aqui várias coisas. Estão falando, abre mais uma hora, abre mais uma hora. Gente, eu falei isso no começo, vou repetir. Eu prefiro que a gente termine com 2 horas e que sobre papo para a gente daqui a pouco fazer outra com ele, do que eu dei conta da folha que eu escrevi me iludindo, achando que ia dar. Pô, eu pensei que todo mundo fosse mandar eu ficar quieto depois de 1 hora, que não querer nem a segunda. Eu acho que dá para o tempo de fazer 3 perguntas rápidas, não são respostas muito longas. Uma delas é, se você fosse escolher a equipe para 2021 hoje, quem você acha que seria a sua equipe? Nós estamos muito longe, né? Eu já tive essa experiência de participar de vários processos, tanto como cavaleiro, pleiteando uma vaga em uma equipe, como dirigente, né? No Pan-Americano de 2007, no Rio de Janeiro, eu fiz todo o processo seletivo ali, das seletivas, a concepção da preparação das seletivas aqui no Brasil. Foi minha. A Lúcia Santa Cruz era chefe de equipe, mas o critério misto lá, subjetivo, foi toda minha. Pequim também. Então, 2021 está muito longe, falta 1 ano. É muito difícil, muda muito, não dá. O que eu posso falar é assim, se continuar como está o hipismo aqui no Brasil, na mesma andar da carruagem, as provas da altura que estão sendo feitas, não vai ser nenhum cavaleiro baseado no Brasil, né? Todos baseados lá fora. Isso aí está contratado, né? Quais serão? Temos que falar 3 meses antes, 2 meses antes, no momento oportuno. Vamos lá, então. Essa também eu estou fazendo essas primeiras que elas são mais objetivas. Se você fosse montar um Dream Team para você, uma equipe olímpica ideal, podendo ser cavaleiro em conjunto, mas se você quiser falar também só cavaleiros, pode ser. Quem seria o seu Dream Team? Rodrigo Pessoa, no Balo B, não resta a menor sombra de dúvida. Pode ser cavaleiro de qualquer época? De qualquer época. Neco, Grangeste, né? Muito embora eu não tenha conhecido o Grangeste, posso estar fazendo uma escolha equivocada. Não sei se ele tinha, não sei como é que ele foi nas Olimpíadas, mas Neco seguramente, talvez um outro cavalo, mas Neco e Rodrigo seguramente. Felipe Azevedo, tenho a menor sombra de dúvida, sem a menor sombra de dúvida. O que o Felipe fez com a Cassiana na Olimpíada de Atlanta em 96 é fora da caixa, e o Felipe é um cavaleiro espetacular. E o quarto aí é a dificuldade, né? É sempre a polêmica da escolha da equipe no quarto, né? E quando eu estava lá como dirigente, eles brigam com você, o quarto e o quinto que faz você ter inimizade com o resto das pessoas. Porque o primeiro, o segundo e o terceiro você escolhe. Então, aí eu tenho que fazer justiça a 2 cavaleiros, né? Que, depois do Rodrigo, são os melhores resultados olímpicos da história do Brasil, que é o general Eloy Menezes, que foi 4º lugar na Olimpíada lá em Helsinki, e o André Johan Peter, que foi 4º lugar em Sydney. Então, vou ser fiel à minha convicção e vou seguir o critério objetivo, resultado na pista. Então, esse aí seria meu Dream Team. Neco Rodrigo, Felipe Azevedo, general Eloy e André Johan Peter. E aí, talvez eu esteja fazendo uma injustiça com o Vitor, que é um cavaleiro também que eu tenho que tirar o chapéu, porque é 9 vezes campeão brasileiro. O Vitor foi dominante no hipismo brasileiro também durante muito tempo, né? E talvez seja injustiça com ele, me perdoa, mas vou no resultado da Olimpíada. Marcelo, a gente tem agora 50 segundos só, não vai dar tempo de mais nada. Eu vou agradecer imensamente a sua participação e já deixar um convite para a gente fazer um segundo papo mais para frente, porque eu acho que eu conversei com você no telefone, a gente abordou um monte de tema que eu achava que ia ser incrível da gente falar e a gente não deu conta, porque 2 horas ficou pouco e acho que 1 semana ficaria pouco para ouvir você falando. Então, eu queria agradecer a participação e queria lembrar que amanhã, às 7 da noite,
O papo é com o Filipinho, que eu garanto. Antecipou uma hora. Antecipou uma hora, é isso. Maravilha. Porque vai ter um leilão. Ah, perfeito, leilão. E aí eu adiantei. Estarei presente. Um forte abraço para o Felipe. Vou estar aí. Essa eu não perco. Impossível perder. Meu ídolo. Então, gente... Agradeço, João. Agradeço de coração você ter me dado essa oportunidade, ter feito o convite. E